Não é? Porque aqui nesse momento a gente vai dedicar para falar um pouquinho de como vai funcionar o Aula em Casa 2021 e ele, olha só, corresponde a um pacote de atividades pedagógicas e estratégias de ensino oferecida aos professores e alunos da rede estadual e municipal para complementar o regime de aulas não presenciais nas unidades escolares, não é? Então, é sabido, não é, professora Kaellen, que nesse momento a gente tem aí a suspensão das atividades presenciais nas escolas, não é? E aí a gente precisa dar continuidade aos estudos, né, dos nossos estudantes, né, dando aí continuidade com diversas atividades. E aí, nesse momento, a gente precisa compreender um pouquinho dessa dinâmica de como vai funcionar o aula em casa e de que maneira isso vai estar aí complementando as diversas outras estratégias que vocês naturalmente já desenvolvem. Ano passado, tenho certeza que vocês desenvolveram, né, diversas outras atividades para além do aula em casa. Mas a proposta para esse ano é que o aula em casa, ele consiga ter uma abrangência muito maior, principalmente aquelas localidades onde a gente sabe que não chega o sinal de TV aberto. Né? Então, a gente, ano passado, por ser tudo tão emergencial, né? A gente ficava semana a semana, quando vai parar, agora não, vamos continuar. Né? Então, a gente teve que se adaptar do ponto de vista de planejamento também. E esse ano a gente vai explicar um pouquinho como funciona essa dinâmica, né, Kaellen? Sim, foram muitos desafios, exatamente, né, professora Sabrina? E esse ano a secretaria organizou para que vocês tenham a oportunidade, né, de se planejar, como bem a professora Sabrina falou, de propor também outras estratégias que possam complementar o aula em casa. E aí, gente, sobre o aula em casa, continuando aí, não é, nós temos a nossa próxima cartela. O que é, então, né, esse plano de apoio à aprendizagem remota do aula em casa? Pegue seu caderninho, anote, né, printe a tela, tem gente que gosta de printar a tela. Sim. Mas aí a gente também diz que esse material, informa vocês que esse material vai estar disponível, né, na plataforma Saber Mais, então esse momento ele não se esgota aqui. Você pode ir lá depois, buscar e baixar esse material com um pouquinho mais de calma, tá bom? E esse plano, gente, como a gente já apresentou no início, ele traz, diferentemente do ano passado, né, Kaellen, hoje não somente as transmissões de TV, né, uma vez que a gente sabe da abrangência desse sinal, né, a gente tem uma região, um estado que é muito desafiador, tanto em termos de proporções, né, distâncias, a logística, a gente entende toda essa dificuldade, mas esse ano a gente começou a pensar, né, as estratégias que a gente pode estar trazendo aí para vocês. E além, olha só, das transmissões de TV, que vocês vão observar aí, continuamos, não é, com a transmissão. Sim. Na TV Encontro das Águas. Esse ano também temos a parceria aí de uma outra emissora de TV, o aplicativo Aula em Casa, os canais do YouTube, né? E aí a gente tem um sincronismo, né? O que passa na televisão vai passar nesses outros ambientes simultaneamente, tá bom? E aí, vocês estão vendo aí na tela, né, os canais que eu falei para vocês, então anotem, né, que nós vamos fazer a transmissão na TV Encontro das Águas, como fizemos ano passado. Temos também aí no aplicativo Aula em Casa. Sim, temos o aplicativo Aula em Casa. Aí nesse celular tem a interface, né, professora Isso. Sabrina, de como os canais se apresentam. E para além desses conteúdos digitais que a gente vai ofertar, as plataformas, a gente também tem diversas estratégias pedagógicas que a gente traz nesse novo formato do Aula em Casa, para que vocês possam disponibilizar para os seus alunos e aí complementar, né, professora? É importante a gente, né, dar esse ponto de atenção. Aqui o Aula em Casa, ele traz parte do currículo e o professor de sala de aula precisa também complementar, porque a gente não tem como, né, professora Sabrina, Exatamente. colocar todo o currículo em forma de programação televisiva, e aí vocês precisam fazer essa complementação para o aluno dar continuidade, né, e atingir as habilidades, né, as expectativas de aprendizagem necessárias.
E esses recursos a gente tem as videoaulas no formato televisivo, que já são comuns, que vocês já conhecem, né? A nossa grade de programação. Esse ano a gente traz exercícios complementares, né? Que é para você aí oferecer mais recursos de fixação do conteúdo para as suas turmas. A gente também traz testes online, né, professora Sabrina, que são os exercitandos, que a gente já ofertou no ano de 2020, mas esse ano a gente vai trazer, né, Sabrina, algumas outras ideias, né, trazer ele num outro formato que vai ser bem legal. A gente também vai ter esse ano aulas ao vivo com interatividade por vídeo e chat, ou seja, né, o aluno vai poder interagir com o professor ministrante de uma maneira mais próxima, né, com um engajamento maior, tá? A gente também está ofertando aulas diversificadas, vamos ter momentos, né, professora Sabrina, de talk show, que o professor vai trazer games interativos, gincanas online e muitas outras estratégias que eles estão planejando para deixar essa aula mais dinâmica, chamar a atenção do aluno. A gente sabe, né, professora Sabrina, que hoje os nossos jovens, eles gostam de uma programação bem diversificada, dinâmica, que seja leve também. Às vezes só a exposição de conteúdo acaba massificando e o aluno acaba ficando cansado e dispersando. Então a ideia é que a gente proponha outras atividades para que esse aluno fique com a gente na aula em casa, né, professora Exatamente. Sabrina? Ele não disperse, que ele busque aprender mais sobre os conteúdos que vão ser propostos, tá bom? A gente também traz o caderno digital para estudantes e professores. Ano passado a gente ofertou o guia de estudo, não foi, professora Sabrina? Esse ano a gente vem com uma nova proposta, né? Bem parecida com o guia, porém com muito mais recursos para apoiar a prática do professor e, concomitante, o aluno poder também aprender e estudar de maneira autônoma, né? A gente também traz a sinapse do conhecimento, só que esse ano em versão online, Exatamente. né? Os professores do ensino médio, das escolas aqui da capital, puderam receber, né, uma formação onde nós levávamos todas as nossas plataformas, fazíamos indicação de onde eles poderiam buscar os recursos digitais que a Secretaria está ofertando, do Aula em Casa e de outros parceiros também. Esse ano a ideia é a gente continuar, porque a gente entende que formação tem que ser o ano inteiro, então nem sempre as pessoas por algum motivo podem não estar acompanhando nesse momento, então a ideia é a gente ofertar durante o ano todo a sinapse do conhecimento. E também o plantão virtual, né, professora Sabrina, que é uma prática também muito comum, que vocês já conhecem, onde a gente tem os professores especialistas durante a transmissão das aulas, tirando dúvidas dos alunos. A gente tem uma equipe pedagógica também para tirar dúvidas em relação a conteúdos, a grade de programação, de que melhor maneira o professor pode estar usando os nossos recursos para trazer para a sua prática de sala de aula. Então a gente montou ano passado, né, professora Sabrina, toda uma equipe para fazer esse acompanhamento. A ideia esse ano, né, professora, além da gente ter a equipe aqui do Centro de Mídias, da coordenação, é aproximar o professor nesse plantão virtual, não só na hora da transmissão da aula em casa, mas nas nossas outras plataformas virtuais, não é, professora? Exatamente, a gente tem um conjunto, né, diversas plataformas, a gente vai mostrar para vocês essas plataformas, né, um pouquinho do que vai ter em cada uma delas. A ideia é que a gente centralize, né, num ponto mais focal, que a gente consiga utilizar a partir desse ano os recursos num formato adaptado para localidades com baixa conectividade. A gente sabe que vídeo é difícil a gente veicular, não é? Porque a internet tem um sinal fraco, não funciona direito, mas às vezes funciona o WhatsApp, funciona algumas ferramentas, porque possuem já dados patrocinados, de repente de um plano, né, da operadora. Então a gente vai começar a veicular em rede, acho que esse é um dos primeiros ganhos que a gente vai ter, utilizar essas ferramentas que já são da rotina de vocês, né, para que a gente, naturalmente, hoje a gente faz uma postagem, né, joga num grupo, que compartilha com outro grupo, então a gente já tem na rede, né, informalmente, esse mecanismo de viralizar conteúdo, e a gente pretende potencializar isso nesse formato agora mais adaptado, principalmente pensando nas localidades onde a gente tem baixa conectividade.
O caderno, a gente vai mostrar para vocês um modelo do caderno, não é? Onde ele tem ali realmente um complemento à aula televisiva. E para a gente, né, professora Kaela, é muito difícil planejar ou deixar para vocês a mesma dinâmica que aconteceria nos tempos de aula, como se tivesse nas aulas presenciais. Sim. Então, enquanto na TV a gente tem uma videoaula com um conteúdo, né, a gente trabalha e esgota ali naquele conteúdo, naquele minuto de transmissão, vamos assim supor. Mas na sala de aula, né, o professor ele trabalha um tempo de aula, explora os conteúdos. Na outra aula ele continua com o mesmo conteúdo, só que ele passa um exercício, e depois ele vai na próxima aula, passa um seminário. Então, às vezes, ele gasta muitos tempos de aula para esgotar a exploração daquele conteúdo, a fazer com que os alunos se apropriem. E no formato televisivo, a gente não tem como fazer isso, né? Então, a gente tem essa dificuldade de fazer essa adaptação e é realmente importante a participação de vocês. A gente vai ter ali o vídeo e o conteúdo adaptado para essas regiões de baixa conectividade, mas para além disso, você pode, para esgotar mais as possibilidades de aprendizagem dos nossos estudantes, utilizar outras estratégias. E diferentemente do que aconteceu ano passado, né, Kaelen? Sim. Onde o ano letivo já tinha iniciado e cada professor tem sua sequência, né? Quando veio a aula em casa houve uma ruptura. E essa ruptura fez com que alguns conteúdos que a gente exibiu, vocês já tivessem trabalhado isso em sala de aula, né? Assim como outros, a gente faltou uma preparação. E quando a gente foi para a Sinapse do Conhecimento, nas escolas, que a gente ouviu de perto o depoimento de vocês, a gente tentou trazer muitos pontos de melhoria para 2021. Inclusive, o fato de estar começando todo mundo remoto é positivo no sentido de que a gente tem a possibilidade de iniciar uma sequência didática, né, que esteja ali atendendo com um pouco mais, né, de unidade. Mas, como a Kaelen falou, a gente não tem na grade televisiva e nos materiais complementares que a gente vai estar distribuindo, que vai além, né, da programação de TV, como esgotar toda a carga horária. Então, vocês vão ver na grade de programação que um componente ele vai aparecer numa semana e provavelmente, por ser de uma carga horária menor, ele não vai aparecer na próxima. Mas não pense que você não tem ali uma participação, porque a gente vai deixar atividades no caderno para você sugerir para os alunos. Você pode utilizar outras estratégias durante esse intervalo de tempo. Se achar que esse conteúdo precisa de uma complementação ou então ele já pode ser uma porta de entrada para um outro conteúdo, você já pode utilizar esse espaço de tempo para trabalhar dessa forma. Ano passado a gente fazia uma programação praticamente semana a semana e esse ano não, a gente vai estruturar a programação em formatos de blocos, né, onde vocês já vão receber os conteúdos que serão trabalhados durante, no mínimo, 4 semanas letivas. Então, a gente já vai ofertar para vocês a organização de um pacote de atividades, um conjunto aí de conteúdos que vocês vão poder se organizar melhor no seu planejamento, tá bom? E em relação ao plantão virtual, é importante a gente compreender também o seguinte, né, Kaelen? Sim. Quando a aula ela está no ar, e esse ano a gente tem no início, nesse primeiro bloco, a proposta da aula ao vivo, a gente tem no aplicativo Aula em Casa, não é, a disponibilidade de professores e uma equipe pedagógica fazendo acompanhamento. Mas é interessante que você também participe, né? Se não vai poder participar, independente se tem uma organização de tempo, né? Não tem problema, indique a participação para os seus alunos e a gente tem professor para tirar dúvida, né, e tudo mais. A questão também é que a gente precisa, às vezes, orientar os nossos estudantes quanto ao comportamento nesses ambientes. E a gente precisa, nesse momento, justificar para vocês por que a gente fecha o chat do YouTube, por que hoje em dia a interação ela só está acontecendo, né, no aplicativo Aula em Casa. E tem um porquê, tá bom, gente? No YouTube, a gente sabe que é uma ferramenta que é aberta, que é ampla, certo? E aí qualquer pessoa pode assistir. Tudo bem, do ponto de vista de alcance, é maravilhoso, certo? Mas do ponto de vista de interação, a gente tem que tomar um cuidado,
né, de não expor as nossas crianças, adolescentes, a algum risco ou pessoas mal intencionadas. Então, convencionou-se, né, da gente, claro, tudo isso pode ser mudado com o tempo, mas para esse momento, a gente resolveu desabilitar o chat no YouTube, tá bom? E ele fica somente aberto com possibilidade de interação no aplicativo Aula em Casa. Por quê? O aplicativo Aula em Casa, ele é de acesso restrito a servidores, né, da secretaria, e a gente consegue identificar, consegue rastrear tanto para bons comportamentos quanto para aqueles que fizerem uso indevido. Então, a gente tem que ter e zelar pela segurança dos nossos estudantes, não no sentido de vigiar, de policiar, não é isso, mas é toda uma questão de segurança que envolve um comportamento digital, né? E a gente sabe que existem muitos perfis fakes, pessoas mal intencionadas, que o mesmo risco que você coloca uma criança numa praça pública e abandona, né, de repente vai embora, ela vai ficar ali sujeita a diversos riscos, quando você coloca uma criança no mundo digital sem o acompanhamento, a orientação, que ela tem ali competências e habilidades para identificar risco, esse risco pode causar danos, né? Então a gente precisa evitar, tá bom? Abrindo aí um parêntese em relação aos recursos que a gente está apresentando. Só contribuindo, professora Sabrina, né? A gente sabe que vocês, enquanto equipe escolar que está em sala de aula, né, vocês têm uma proximidade muito maior com a família. Então é importante também, né, professora Sabrina, sensibilizar as famílias dos alunos, né? A gente sabe que agora eles vão poder acompanhar as aulas por diversas ferramentas, como a Sabrina falou, mas é importante ter um monitoramento, né? Ficar acompanhando, para saber quem é que está interagindo com aquele aluno. A gente no aplicativo Aula em Casa consegue rastrear, como a professora Sabrina falou, mas no YouTube fica mais difícil, e aí é importante a participação da família nesse acompanhamento de aula também. Claro que, né, Sabrina, no início do Aula em Casa, em 2020, a gente teve muito mais dificuldade com isso. Hoje os alunos eles já estão muito mais parceiros, entendendo que o chat é uma estratégia para eles tirar dúvida, que é pedagógico. Mas é importante sempre a gente estar relembrando e chamando a família também para essa participação e para esse acompanhamento, né? Muito bem, então vamos continuar. Nós temos agora o plantão virtual, olha só, como a gente havia falado, né? Possibilita o apoio à aprendizagem por meio de interações de alunos, professores e pedagogos de forma síncrona ou assíncrona, né? Quando a gente estiver falando síncrona é porque ele vai estar ocorrendo ali ao vivo, durante o momento da TV, igual como vocês fizeram na nossa interação logo no início, né? E assíncrona quando de repente ele conversa com o professor em um dos nossos outros ambientes virtuais, independente do horário de transmissão, dando um suporte pedagógico na mediação das aulas remotas, né, e ou híbridas através das plataformas web e ferramentas tecnológicas. Antes da gente passar para o caderno digital, eu quero mostrar para vocês a proposta de grade de programação, dos horários televisivos, tá bom? Então, a gente tem aqui, deixa eu só voltar, só um minutinho. Aqui, né, nós vamos ter, gente, para esse ano, né, 3 canais de TV, onde no primeiro canal a gente vai ter ali transmissão de aula para educação infantil e ensino fundamental anos iniciais de 1º ao 5º ano. Foi solicitado, né, que a gente organizasse a grade de uma maneira que contemplasse pelo menos 2 tempos de aula para cada série. Só que a minutagem ela é um pouquinho diferente. A gente sabe que quando a gente trabalha com criança, né, prender a criança ali, né, a atenção dela na televisão por muito tempo é muito difícil, né? Então a gente tem para o ensino de 1º ao 5º ano, né, o ensino fundamental, anos iniciais, uma proposta de 2 tempos televisivos de pelo menos 20 minutos. Sim. Pode ser que a gente trabalhe só um componente, pode ser que trabalhe 2, mas aí como a gente vai ofertar essa grade e essa listagem de conteúdos no bloco inteiro para 4 semanas, aí vocês já vão se antecipando no que vai acontecer na programação, tá bom? Aí a gente vai ter aqui também, olha só, para o ensino fundamental, anos finais e EJA, a gente vai ter um canal específico para eles, a gente está chamando aqui genericamente de canal 2, mas depois a gente vai divulgar exatamente qual é o canal, tá bom? Nesse outro canal, a gente vai ter aí 2 tempos de aula para cada série do ensino fundamental de anos finais, tá bom?
E aí a gente vai ter o início das aulas a partir de 8 horas da manhã. Isso é a transmissão de TV, tá bom? Aí, olha só, nesse mesmo canal, no turno noturno, a gente vai ter a exibição das aulas da EJA, tá? No segundo segmento, de 5ª a 8ª etapa, porque agora mudando a nomenclatura, Exatamente. A gente está se familiarizando. Isso também, né, professora Sim. Sabrina, é um diferencial do Aula em Casa de 2020 para esse ano. Ano passado a gente fazia um alinhamento, né, era, professora Sabrina, das EJAs com o ensino fundamental e das EJAs com o ensino médio. Esse ano a gente vai ter uma programação com exclusividade só para a educação de jovens e adultos. Então, quem aí é dessa etapa, modalidade, quem acompanha esses alunos, a gente vai estar ofertando pelo turno da noite, né, professora Exatamente. Sabrina? E diferentemente das outras séries, para a EJA a gente vai estar ofertando um tempo, porque senão a gente iria extrapolar, né, a transmissão para mais de 10 horas da noite. E aí a gente faz isso, aí em parceria à transmissão televisiva, a gente vai ter esse caderno digital de 6º ao 9º, Sim. e a EJA equivalente a essa etapa. E a gente vai ter também para o ensino médio e para a EJA equivalente a essa etapa. Qual que é o diferencial também em relação à programação desse segundo canal? Tudo que for transmitido de manhã, ele vai ser reprisado à tarde a partir das 14 horas. Então, de repente, o aluno está lá assistindo a aula, faltou energia, ou então nesse dia ele teve que fazer alguma outra atividade, né? Não deu para acompanhar. O ideal é que todos fiquem em casa nesse momento, né? Mas de repente, não, a aula do 6º ano começa muito cedo, eu estou em casa, eu vou assistir à tarde. Não tem problema, a gente vai reprisar todo esse bloco, não é? A partir das 14 horas nesse canal, tá bom, gente? E em relação à EJA, se perdeu a transmissão, não tem problema, o aluno pode acompanhar através do caderno digital, tá bom? E também serve, no caso do caderno digital, para essas localidades onde a gente não vai conseguir ter o alcance da TV, certo? Em relação ao ensino médio, a gente vai ter um outro canal, que é o que a gente está chamando aqui genericamente de canal 3, depois a gente vai divulgar, sigam aí as nossas redes sociais. Compartilhe. A gente vai ter aí também iniciando às 8 horas da manhã, 2 tempos para cada série, tá bom, do ensino médio. E assim como no fundamental, todo esse bloco reprisa nesse mesmo canal a partir das 14 horas. E a EJA Ensino Médio, a gente tem transmissão dela no turno noturno, também um tempo televisivo para cada etapa, tá bom? E aí, nessa transmissão aqui, gente, o caderno digital, ele vai fazer um link com a transmissão, né, o conteúdo que está sendo exibido ali na TV. Diferentemente do que a gente está propondo para o ensino fundamental, anos finais e ensino médio, nos canais, no canal que é dedicado à etapa de anos iniciais do ensino fundamental, na sexta-feira, a gente não está colocando nesse primeiro bloco, tá? A atividade de transmissão para aluno. Ficaria aí somente as outras diversas estratégias que os professores podem desenvolver com seus alunos. Porque de repente haja necessidade de ter aí o HTP, como é necessário para vocês, a gente tem também a possibilidade de fazer as formações. Então, a sinapse do conhecimento, onde a gente não vai esgotar tudo aqui, a gente pretende ter mais encontros com vocês para detalhar mais as ferramentas digitais, entre outros. A gente pode estar utilizando esse momento para fazer a formação. Tranquilo? Continuando aí, o que temos agora? Vamos lá? Caderno digital. O que é, professora Kaellen, esse caderno digital? Anotem aí. Esse caderno digital é uma proposta de trazer atividades que elas venham correlacionadas pedagogicamente com o conteúdo que foi proposto na programação. Para além disso, vocês trabalharem em sala de aula. Então, o que vai ter no caderno digital? Vai ter link de acesso às videoaulas. A ideia é que a gente torne um acesso a todo o nosso material de maneira facilitada, né, professora Sabrina? Então, lá vai ter o link do acesso às videoaulas, síntese de conteúdos, de repente o aluno tem pouca conectividade ou você, professor, tem a dificuldade também de assistir aquela aula por conta da internet, enfim.
A gente tem a possibilidade de fazer a leitura desse conteúdo através do caderno também. A gente traz a dinâmica local interativa, que é a atividade que a gente propõe durante a videoaula para o aluno exercitar e fixar o conteúdo que está sendo trabalhado. A gente também traz a proposta do Exercitando, que são listas de exercícios que podem ser online ou offline também, testes para os alunos clicarem, fazerem, já receberem qual é o seu nível de aproveitamento naquele conteúdo. A gente tem também, na próxima cartela, exercícios complementares, que podem ser estratégias pedagógicas diferenciadas, pesquisas, né, estudo dirigido, cartazes, propostas diferentes que os professores vão planejar para que o aluno também exercite aquele conteúdo para além de questões de múltiplas escolhas, né? Então, a ideia é que a gente traga exercícios diferenciados nessa sessão do caderno. E a gente também vai trazer orientações para professores, né? A gente tem uma sessão de professor para professor, então são indicações de links, páginas, sites, que os professores ministrantes do Centro de Mídias vão estar, né, ofertando para os professores da sala de aula, também para ampliar o campo de pesquisa e também levar para os seus alunos essas outras estratégias, sites de jogos, playlists do YouTube, né, podcasts. Então, são outras estratégias que o professor pode indicar para os seus alunos. A gente também vai ter links para a exploração de mais conteúdos. A ideia é sempre ofertar, para além daquela aula, outros conteúdos que porventura podem ser predecessores para uma próxima aula que vai entrar na programação. Então é importante, né, o professor se apropriar desse material, né, Sabrina, como a gente está indicando para vocês desde o início. A ideia é a gente montar um bloco que vocês recebam mensalmente, né, as 4 semanas que vão para a programação, e tenham a oportunidade de explorar o conteúdo da melhor maneira e usando as estratégias que vocês, né, organizarem para aquele período de aula. Certo, professora Sabrina? Certo, agora a gente vai mostrar. Agora ver uma prévia desse caderno. E olha só, esse primeiro bloco, só voltando aí um pouco para a questão da programação, né? A partir de segunda-feira, anotem aí, segunda-feira da semana que vem, né? A próxima segunda-feira, nós vamos estar distribuindo para vocês, compartilhando aí os conteúdos que vão ser explorados no primeiro bloco, tá bom? Então, a partir de segunda-feira da semana que vem, vocês já vão ter acesso a todos os conteúdos que a gente vai trabalhar para que você possa se planejar. A partir do dia 22, a gente já vai disparar os cadernos para vocês, tá bom? Então, anotem aí que vocês já vão saber quais são os conteúdos e a gente vai disparar os cadernos para vocês. Mostrando aí o caderno do aluno. Nesse primeiro bloco, gente, a gente vai trabalhar conteúdos de revisão da série anterior, ou conteúdos que a gente sabe que são críticos, né, do ponto de vista das defasagens de aprendizagens que a gente detecta na avaliação da AVAN, SADEAN, SAEB, né, mas também pode ocorrer, não se surpreendam, de vocês terem também já no primeiro bloco conteúdos que são, como eu posso falar, introdutórios aos conteúdos que vão ser trabalhados no componente daquela série, tá bom? Então vamos lá. No caderno digital do estudante, como esse formato ele é de revisão, ele é um pouquinho mais compacto, mas para os próximos a gente pretende dar uma robustez com mais recursos, tá bom? Mas a lógica dele vai ser a mesma, então vamos lá. Esse caderno aqui é uma prévia, é um recorte apenas, tá? Do caderno do 8º ano, a gente vai ter aqui uma capa. Na primeira folha, a gente já tem aqui a apresentação do que é o projeto Aula em Casa, quais são os principais recursos, né, o que a gente tem disponível, explicando um pouquinho o que é cada parte do que a gente falou, que é a dinâmica, as orientações, os exercícios que a gente vai estar chamando de praticando, tá bom? E aqui os locais de acesso, gente. Nessa primeira página, tudo que a gente vai estar mostrando aqui para vocês, eu não anotei qual é o canal do YouTube, eu não lembro qual é o nome do aplicativo, enfim, tá tudo linkado aqui nessa primeira página. Você vai ter, olha só, o link de acesso ao aplicativo Aula em Casa. Deixa eu dar um zoom aqui.
O bom de ser digital, gente, é porque você dá um zoom, a fonte está pequenininha, mas aí quem tem problema para enxergar um pouquinho, vai lá, dá um zoom. E outra coisa, por que digital e não impresso? A proposta do digital é justamente para que ele veicule mais rápido na rede e faça ser compartilhado até mesmo via WhatsApp e outras ferramentas para todas as escolas onde a gente tem o mínimo de conectividade. Para onde há condições, é possível fazer a impressão e a gente recomenda, né, que seja feito, por exemplo, algumas seções, né, algumas partes do caderno e não necessariamente todo ele, tá bom? E aqui a gente tem, olha só, o código QR Code, que está muito comum, né, a gente tem aí o acesso via TV, né? A gente vê bastante, é só projetar o celular, mas se não tem celular, está projetando ali do computador, basta apontar e clicar no mouse onde tem o texto, clique aqui. Aí a gente vai ter os canais do YouTube, nós vamos ter acesso às outras plataformas. E aqui, olha só, as mídias offline, no caso dos alunos, a gente tem a possibilidade de fazer a gravação em DVD, ou em outras mídias do conteúdo que está sendo ofertado e disponibilizar, por exemplo, para a escola, onde a partir dali os professores podem fazer a reprodução desse material. Se você tiver dúvidas, críticas ou sugestões, a gente vai colocar o nosso canal de suporte tudo no mesmo documento. E aí, olha só, a gente tem logo em seguida uma agenda de atividades para o aluno, ou seja, na semana 1 e 2, porque excepcionalmente esse bloco de revisão, ele vai contemplar os dias 18 e 19 de fevereiro, que é o finzinho da semana que vem, né? E já vai pegar também os dias da segunda semana, que seria aí a partir do dia 22 até o dia 26 de fevereiro, com diversas propostas de atividades que ele tem que fazer no dia. Então, além da indicação das transmissões, quais são as outras atividades que seriam recomendadas para ele fazer, justamente para a gente ter ali um complemento da carga horária que é necessário e não somente com a transmissão da TV. Só uma contribuição, professora Sabrina, aqui do chat, porque já estavam perguntando por que o caderno só vai ser disparado a partir do dia 19, né, 22, se as aulas já vão começar dia 18. Calma lá, gente, é porque vai ter os 2 dias de acolhimento que a gente está contando também como parte da carga horária. Também é o tempo que a gente tem para organizar essa rede de apoio de distribuição também, né, gente? A gente oferta para a rede inteira e parece simples, né, professora Sabrina? Mas toda aqui atrás tem muita gente trabalhando para colocar esse caderno. Pode ser que seja antes, alguns diazinhos antes, pode, mas a gente tem aí, vamos firmar o acordo. Lembra dos acordos que a gente fez no início? Nosso acordo é esse, tá bom? E tem lá o nosso canal de suporte, o link, então vocês já vão ter um contato direto com a gente, tá bom? E aí a gente tem essa proposta de agenda de atividades, olha só que é legal para os alunos se organizarem. No sumário você já tem aqui, ó, todos os conteúdos, né, que a gente vai ter, porque olha só, como são 2 tempos de aula, né, de transmissão para cada série, né? A gente vai ter aí 4 semanas letivas, só aí a gente vai ter 40 conteúdos, por exemplo, para o ensino fundamental de 6º ao 9º, tá bom? Então é muito material. Professora Sabrina, também uma pergunta que estão fazendo aqui no chat, que é sobre a oferta dos conteúdos da programação, né? Quando é que a gente vai liberar o conteúdo da programação? O caderno, professores, é um dia. A programação a gente pode ofertar com... A programação já é na segunda-feira que vem. Exatamente, porque eu não lembro a data. Começar a planejar a partir do dia 12, pelo que estão colocando aqui no chat. Mas até lá a gente já vai ter ofertado. Acho que é dia 15, segunda-feira, né? Isso. Na segunda-feira, dia 15, ativem lá as notificações do e-mail de vocês, que a gente vai estar mandando nas redes sociais, e o link para compartilhar também a programação. Então, vocês vão ter uma semana que antecede a transmissão do bloco de revisão para se apropriar desses conteúdos e se organizarem nas outras atividades, tudo bem? Esse é o nosso acordo. Programação dia 15 e o caderno dia 22. Ok, professores? Tudo bom? Então, vamos lá. No caderno, gente, olha só, vamos dar um zoom, porque eu adoro dar zoom, que tá muito pequenininho. A gente vai ter aqui perdão, no caderno do aluno, o seguinte, a aula do dia, a aula 1, é um exemplo, tá bom, gente? Não é exatamente essa sequência. Vai ter aí
A aula de arte, o conteúdo é o desenho na propaganda. Aqui a gente vai ter o conceito, o detalhamento que vai ser abordado nessa aula, que é o desenho e a propaganda. Aqui, olha só, a gente tem nesse quadradinho verde uma explicação do que é esse código QR Code e o link. Então, o aluno, quando ele clicar aqui ou acessar o QR Code, ele vai dar lá numa pasta onde vai ter todos os vídeos. Mas, professor, o meu aluno não tem acesso à internet, ele só tem um WhatsApp e mal chega. Perfeito. Não tem como assistir a videoaula, ele vai fazer o quê? Ler o texto, que a gente está chamando aqui de sessão, né, de ler e descobrir, onde o professor vai colocar um detalhamento do conteúdo que está sendo aplicado, na verdade, explorado na videoaula, em formato de texto, justamente para quem não puder acessar o vídeo. Terminou de ler o conteúdo, o aluno vai fazer a nossa dinâmica local interativa, que é uma atividade que o professor também explora na videoaula. Mas pensa, ele não assistiu a videoaula, mas a atividade está aqui, tá bom? Que é bom para vocês também. Aqui é só um exemplo, tá bom, gente? E logo embaixo, mas o meu aluno, difícil entrar em contato com ele. Como é que ele vai fazer se eu não vou estar ali para ajudar? A gente vai ter uma caixinha com orientações que dão direcionamentos para o aluno resolver essa atividade, tá bom? Esse é o caderno do aluno. A partir daí, olha só, a gente já teve o conteúdo da aula, ele já explorou, já fez um exercício, você pode complementar com outros exercícios. E aí a segunda aula, que é o formato de atividade interativa, nós vamos colocar algumas questões para o aluno resolver. E aqui, né, a gente tem questões, 1, 2, 3, 4 questões, deixa eu voltar aqui. E está aqui para o aluno, é mais uma atividade que o aluno vai fazer. Essa atividade vai entrar na transmissão? Vai. Então, se a primeira aula ele trabalhou a arte com aquele conceito, né, de propaganda e tudo mais, a segunda aula de arte o professor vai entrar e vai fazer, né, o exercício, vai comentar, vai ser uma correção comentada, vai resgatar também, lembra? Revisão. Vai resgatar provavelmente outros conteúdos que podem estar dando suporte e aí a gente esgota. Aí entra no mesmo caderno, por exemplo, agora a aula 3 agora já é língua inglesa. A gente vai seguir, gente, a sequência do número de aulas igual à sequência da transmissão da TV. Então, a gente não vai ter separado todas as aulas de português, depois todas as aulas de matemática, porque não é assim na programação de TV. A gente faz um rodízio dos componentes, a ideia é ele pegar a agenda de atividades, ela está casada com a programação, que está casada com a estrutura do caderno, tá bom? E aí, a gente tem que seguir essa sequência, indicar essa sequência para os nossos alunos de atividades, que é o do aula em casa. Mas só tem uma aula de arte, né, um conteúdo e depois o exercício. Você pode propor outras atividades. Eu não gosto da aula do aula em casa. Né? Não gosto daquele professor, acho que ele não explica bem. Acontece de tudo, gente. A gente é professor também, né? Exatamente. Nada invalida que você também elabore outras estratégias para chegar até seus alunos. Tá Professora Sabrina, estão perguntando aqui no chat se é possível utilizar o livro didático. Possível, sim. Inclusive, isso é uma indicação que a gente vai fazer mais pra frente, mas acho que já cabe a gente colocar aqui, né, professores? A gente sabe das dificuldades de internet, a gente sabe de dificuldades, às vezes, do acesso ao material. Então, a secretaria também indica que vocês façam uso dos livros didáticos, das apostilas do Aprova Brasil também, né, que são disponibilizadas na rede. Utilizem com os alunos. Montem planos de estudos direcionados para aqueles alunos que vocês sabem que terão dificuldades de acessar de alguma maneira, né, o material que a gente vai estar ofertando. Não esqueçam, professores, esse caderno digital é parte do trabalho do currículo, né? A gente está ofertando aqui que a programação do aula em casa, vocês só têm que se preocupar mesmo em encaminhar os alunos, em tirar as dúvidas, né? Mas outra parte do currículo são estratégias também que vocês precisam planejar, né? Para complementar esse estudo e dar continuidade à aprendizagem dos alunos, né? Exatamente. E aí, professora Sabrina, também estão fazendo um questionamento, mas eu não vi o caderno digital para os alunos do ensino fundamental 1 e dos anos iniciais.
A gente tem também, né, professora Sabrina, atividades complementares, não tem essa organização que vocês estão vendo do caderno digital, mas a gente também tem conteúdo para essas séries que vocês podem aproveitar, que também estaremos disparando, né, professora Sabrina? Não se preocupem que, de alguma maneira, para todas as séries terá ofertado algum tipo de material que pode dar suporte à prática pedagógica de vocês, tá bom? A diferença, só um parênteses em relação ao conteúdo de 1º ao 5º, é porque essa etapa a gente trabalha em parceria com a CEMED. Sim. Né? Então, caberia talvez um outro momento para explicar quais seriam esses outros recursos que a gente vai estar disponibilizando também, tá bom? A gente já fez algumas conversas, Sim. Tem alguns alinhamentos, mas como esse caderno, que é de 6º ao 9º, de ensino médio, as etapas de EJA, a gente que está produzindo aqui, a gente consegue já mostrar para vocês exatamente como vai funcionar, tá bom? Mas fica aí o ponto de atenção para a gente resgatar também para vocês. Então, vamos conhecer o caderno do professor. Olha só, a gente vai ter a versão do aluno, a versão do caderno do professor, mas eles têm que ser casadinhos, olha só. Tem que ser casadinho um com o outro, tem que ser casadinho com as outras práticas que vocês vão desenvolver, tem que estar casadinho com a programação, mesmo para quem não assiste a TV, porque não chega o sinal, tá bom? Então, vamos lá para o caderno do professor. Semelhante à estrutura do caderno do aluno, tá? Que é um exemplo do caderno do 8º ano. A gente tem para o professor também aqui, ó, explicando um pouquinho, então quem perdeu hoje, não sabe direito o que é o aula em casa, tá com dúvida, pega essa primeira página, lê, e já é aqui uma explicação bem, tipo assim, o aula em casa em uma lauda, né? Então a gente tem aqui uma explicação e os links dos principais canais de acesso do material, tá bom? E aí a gente tem, além disso, olha só que legal, vocês vão ter aqui grupos de mensagem. A gente já criou um grupo que é no Telegram. Infelizmente, a gente não teve como criar no WhatsApp, porque a capacidade do número de usuários dentro de um grupo de WhatsApp é muito resumida. A gente espera que vocês acessem, que vocês participem, que vocês entrem e que vocês sejam os primeiros a receber os materiais. Porque nós vamos divulgar lá os cadernos, as orientações, as programações, mídias também em formato de vídeo, porque lá, mesmo no formato reduzido, cabe, no WhatsApp não cabe. Então, a gente teve algumas limitações técnicas para poder utilizar o WhatsApp, mas no Telegram não. Então, tarefinha para casa, baixem o Telegram, ele é muito semelhante ao WhatsApp, tá bom? Sim. E aí a gente vai estar com esse grupo com um canal de comunicação direto. Mas, professora, eu não gostei, eu tenho uma reclamação, eu tenho uma sugestão. A gente já tem aqui também o link do formulário de suporte. A gente vai ter uma equipe para dar uma devolutiva nas solicitações de vocês, tá bom? Aí, olha só. Temos também uma agendinha de atividades, né, com algumas propostas de atividades para vocês realizarem durante o primeiro bloco, que vai até o dia 19 de março, tá bom? Ah, mas acabou a aula, vamos supor, né? A gente vai voltar para a escola. Quebrou essa sequência, não tem mais aula em casa? Calma. Você pode continuar com as agendas de atividade como uma maneira de complementar as atividades em sala de aula. E se a gente voltar naquele formato híbrido, não tem problema. O aluno, enquanto ele estiver na escola, ele vai estar desenvolvendo as atividades, enquanto ele estiver na aula em casa, ele vai estar acessando o material também, tá bom? E olha só, tem aqui, né, no sumário, você já vai ver o resumo de todas as aulas e o conteúdo. Então, aqui, ó, arte, desenho e propaganda, praticando arte. Pode ser que essa sequência mude um pouco, mas é basicamente isso, tá bom? E aí você já vê aqui numa página todos os conteúdos abordados aqui nesse bloco. Qual é a diferença? Olha só, a diferença, gente, é que, por exemplo, na aula de arte, o aluno tem a síntese do conteúdo em formato de texto e o link para acessar o vídeo, lembra? Vocês não vão ter aqui a síntese do conteúdo. Se vocês quiserem acessar qual é o conteúdo no formato de texto, aí você consulta o caderno do aluno, porque a gente tem e pensou em fazer o caderno do professor com foco nas orientações, ao acesso aos materiais didáticos e num formato mais compacto, para que você possa imprimir, né, se for o caso, e a gente não ter muitas laudas, né, muitas folhas. E além do acesso à videoaula, vocês vão ter 2 QR Codes ou 2 links. O segundo link, ele dá acesso às cartelas. Professor, eu não sei o que é cartela. É a apresentação no formato de slide que o professor utilizou na videoaula.
para você reutilizar caso haja necessidade, readaptar, remixar. É possível fazer isso a partir desse material que é um PDF, é mais compacto do que o vídeo. E utilizar até mesmo se você quiser reforçar, gravar um vídeo, fazer outras estratégias, tá bom? Então, a cartela, a apresentação, ela é um instrumento que é mais dedicado à prática do professor. Por isso que só está aqui no caderninho de vocês, tá bom? Sim. Porque aqui a gente vai ter só tópicos, esquemas, que talvez o aluno imposte. Você pode compartilhar? Pode. Mas talvez necessite de mais conteúdo para detalhar, tá bom? Então, fica mais como instrumento do professor. Aí nós vamos ter aqui as orientações, a dinâmica e aqui o gabarito. Olha só, o caderno do aluno tem as orientações e o caderno de vocês, professores, vai ter o gabarito comentado, tá bom? Da mesma atividade. Aí a gente tem uma indicação de uma proposta de estender esse conteúdo, né? Com uma sugestão de uma outra atividade. Então, no canal aqui, na seção de professor para professor, a gente tem a indicação de um outro link, um outro recurso, um outro material que você pode estar aí, né, acessando e divulgando, caso julgar pertinente, para os seus estudantes, tá bom? Ou até planejando uma estratégia, né, professora, em cima desse conteúdo que foi indicado aí de professor para professor, que pode ser abordado com seus alunos também, tá bom? Quando a aula, a gente estiver no formato de atividade interativa, e vocês vão saber onde elas vão entrar na grade de programação, a gente vai ter a questão somente com a resposta e o gabarito comentado. Ai, mas eu não sei qual é essa questão. Você tem das duas uma. Ou consulta a pasta da cartela, porque elas vão estar lá no formato de slide, apresentação, ou vai consultar lá no caderno do aluno, porque lá no caderno do aluno tem a questão toda lá descrita. E se a gente a ideia é não repetir, né? Porque a gente tem estaria aqui colocando muito mais conteúdo e poderia ficar muito mais robusto. De repente alguém queira fazer uma impressão, né? Vai gastar muito material. Então a ideia é fazer e trabalhar com os dois bem casadinhos. Isso aí vai se repetir para todo o material. Independente da transmissão de TV, quem não tem acesso pode seguir a orientação e o conteúdo que está no guia, que vai ser o mesmo que vai estar apresentado no formato de vídeo, tá bom? E aí, esse é um exemplo, né, do caderno. E aí, nos nossos acordos, né, dia 22, né, Kaellen? A gente vai estar disparando para vocês, tá bom? Legal? Gostaram? Gostaram. Comentem aí. Tem muita gente comentando que o formato do caderno está bem enxuto, que é possível, em parceria com a gestão escolar, fazer impressão de alguma maneira para aqueles alunos que não têm acesso à internet. É importante também a gente, né, professora Sabrina, reforçar que a parceria da gestão escolar faz todo sentido nesse momento, né? Nos apoiem! Exatamente, a gente está aqui montando o material digital e tudo, e a gente espera que a gente tenha essa rede de apoio para a distribuição desse material, principalmente pensando naqueles alunos que vão ter dificuldades para acessar a internet. Então, assim, né, a gente está ofertando aqui o material, mas só vocês podem, de fato, né, professora Sabrina, saber qual a melhor forma de chegar naquele alunado. Então, a gente conta também aí com essa rede de apoio de vocês, a gente vai estar aqui sempre, né, tirando dúvidas, ofertando da melhor maneira possível. Mas é necessário uma rede de apoio grande também para fazer esse material chegar lá, né, como a gente viraliza fake news, a gente recebe aquelas fake news. A gente não viraliza, a gente recebe fake news, né? A gente pode agora usar essa rede que a gente tem de compartilhamento, né, com uma responsabilidade de cada um de fazer chegar onde a gente sabe que é necessário, tá bom, gente? Então, olha só, além do caderno digital, a programação de TV, vamos explicar um pouquinho do Aula em Casa, porque ele tem um recurso e aí serve a fala, né, para aqueles locais, pessoas que têm condições de acesso. Vamos lá. No aplicativo Aula em Casa, eu vou fazer um pouquinho invertido. Eu vou mostrar um pouco de algumas funcionalidades deles e depois a gente vai para o login, tá bom? Que não é muito difícil, é super tranquilo. Vamos lá. Na página inicial do Aula em Casa, e aí eu vou, deixa eu ver se fica melhor assim, porque dá para ver mais, não, tá melhor assim. Aí, gente, nós vamos ter, fez o login, olha só,
Você já tem aqui uma central de ajuda, que é um vídeo informativo de onde buscar ajuda, tá bom? Esses horários aqui, gente, do banner a gente vai atualizar, tá? Não se desesperem, não anotem. Anotem o que a gente vai mandar na segunda-feira, dia 15, tá bom? A gente está reajustando toda a identidade visual do aplicativo. Mas aqui no início você tem links de acesso aos canais. Então, se você clicar em alguns desses canais, no horário que a gente colocar lá na transmissão televisiva, vai estar tendo aula. E eles vão estar assistindo com o mesmo recurso que vocês estão assistindo essa transmissão, com possibilidade de chat, né, interatividade via chat, e a interação ela vai acontecer entre o professor que está ministrando a aula e a equipe do plantão que vai estar lá de suporte para dar ajuda ao aluno, tá bom? Tem aqui os canais das aulas. Mas estão dizendo que é uma formação. Qual é o canal? Sai desse link olha no canto superior, né? Lá tem educação e agora vai ficar azulzinho, ó, canal Gestão AM. A gente tem, quando a gente falar no canal de formação de professor ou no canal de gestão, a gente tem esses dois canais. E aí a gente tem o conteúdo onde vocês estão acompanhando, né, aqui no Gestão em Foco. Professora, qual é o diferencial desse aplicativo? Além da possibilidade de interação, olha só. Quando você olhar aqui embaixo, na barra inferior, você tem notificações, deixem elas ativadas, porque se algum aluno mandar mensagem, criem uma agenda, né? Não tentem interagir com os alunos de vocês 24 horas por dia. Tentem se organizar, uma dica, né, Kellen? Como se fossem os tempos de aula. Façam um acordo com a sua turma, que horário tal vai ter ali, eu vou estar disponível para interagir, por exemplo, né? Eu estarei disponível para interagir. E aí, gente, a gente também, só um parênteses, organizou a grade de programação de forma a não conflitar nenhum componente curricular com o outro e a gente segue aquela sequência, tá bom? A gente tem os canais, as conversas, né? Então fica aquela salinha de bate-papo com quem você entrou. E aqui, olha só, quero chamar a atenção para o item turmas. Eu tenho 30 grupos de WhatsApp. Por quê? Né? Pode ser que é mais popularizada? Pode. Está funcionando? Perfeito. Mas aqui, gente, nesse recurso turmas, se você é professor da rede, tem turma de diário digital, tudo mais, está enturmado aí, todas as suas turmas vão aparecer aqui. E toda vez que o aluno fizer o login, ele já tem acesso à turma dele. Então, se você tem um aviso, um link de atividade, um recado, alguma coisa, você pode utilizar aqui, que aí o aluno que tiver o acesso, ele recebe também o recado. No meu caso, eu não estou logado, quer dizer, eu não tenho cadastro no CIGEAN em escola. Então, eu não tenho turmas, por isso criaram aqui para mim, né, a turma de teste, só para demonstrar para vocês. Porque no momento do login, quando você entra no aplicativo, ele vai pedir alguns dados e aí ele puxa com os dados que a gente tem registrado no CIGEAN, tá bom? Eu não tenho turmas, eu não estou lotada em escola, por isso não aparece. Mas se você olhar no seu aplicativo, acho que alguém está curioso, deve estar lá já consultando turmas, já vai ver que tem todas as suas turmas, tá bom? A nomenclatura é um pouco padrão, pode ser um pouco confusa, a gente pode dar uma olhadinha depois, tá bom? E aí, professora, eu acho melhor utilizar o computador, porque meu celular está ali, toda hora alguém chamando, se eu estiver olhando eu não vou conseguir acompanhar, né? Como é que eu faço? Tem a versão web do aplicativo Aula em Casa? Tem. Como é que eu faço? Olha aqui na tela comigo. Lá em cima, na barra superior, você vai ver 3 listas. Quando você clica aqui, ó, vai aparecer como se fosse o seu perfil. Infelizmente, a gente não está habilitado para colocar foto. E o nome e o login, que é esse código que aparece embaixo, Sabrina 000, é padrão, tá bom? A gente não tem como mudar. Aí a gente tem a opção aqui, ó, configurações, que é onde você sai do aplicativo, e acesso aula web. Quando você clica aqui, vai aparecer esse recado, né? Acesse, aí tem um endereço que você vai copiar e colar, colocando ali no seu computador. Preencha, né, dizendo que é servidor, tem lá uma tela de login. E ele vai pedir o código, vai pedir o seu CPF, se você for professor. Se você for aluno, vai pedir o código CIGEAN.
E ele vai pedir esse código que aqui aparece. No caso é o meu, né? Não sei nem se dá para trocar depois, mas é um código padrão. E aí tudo que a gente está vendo aqui no aplicativo, a gente vai acessar da tela do computador, tá bom? Com as mesmas funcionalidades. Então é uma dica para quem prefere, né, utilizar aí o aplicativo no formato para assistir pelo computador. Eu vou Sabrina, só sair da conta aqui para mostrar como faz o login, tá? Só um parêntese Tá. que eles estão perguntando. Alguns já estão aí entrando no aplicativo, já estão fuçando e estão indicando que ainda não está aparecendo as turmas deles atualizadas. Ainda aparece a do ano de 2020, né? A gente acredita que seja porque o período de efetivação de matrícula ainda está ocorrendo. Isso. Então não se preocupem, que vai ser atualizado até o dia do início das aulas, vai estar tudo certinho as turmas de vocês, tá bom? Caso isso não aconteça, né, professora Sabrina, a gente tem como relatar esses erros, né, entrando em contato, e aí a gente vai fazer as atualizações. Não se preocupem, que aí pode ter algum bug, mas a gente tem como corrigir de uma maneira bem fácil, viu? Aí a gente conta com vocês, né, professores, para saber... porque a gente não tem acesso às Exatamente. turmas. Se vocês detectarem... Fala pra gente, que aí a gente vai corrigindo, tá bom? Mas provavelmente pode ser isso, né? Terminou o período de matrícula, eles fazem a enturmação, né, dos alunos, a distribuição, aí eu acho que é nesse momento que a partir daí vocês vão conseguir visualizar atualizados, tá bom? Enquanto isso, vocês podem testar a funcionalidade. Sim. O que eu posso colocar aqui no comentário, o que eu posso anexar, não sei o que, testem, né? Se vocês já sabem que a turma está desatualizada, as funções são as mesmas, então explorem mesmo. E aí, gente, baixem, a gente tem a versão para celular com o sistema operacional iOS e também no Android. Foi lá na loja de aplicativo, baixou, instalou, aí a gente vem para essa tela de login, né? Então a gente tem essa primeira tela do aplicativo, onde tem os termos de uso, é importante vocês darem uma lida. Aí você clica depois em concordar e prosseguir. Se o usuário for aluno, ele clica aqui no aluno e ele vai pedir o código do CIGEAN e a data de nascimento, certo? Aluno. Se for servidor, vem aqui em Sou Servidor, você vai inserir o seu CPF e a sua data de nascimento. Pode ser que alguém não esteja conseguindo acessar e tudo mais. No final a gente tem lá o canal de comunicação para a gente relatar, tá bom? E aí também tem aqui um telefone 0800 para vocês pedirem ajuda, tá bom? Então é fácil e aí a vantagem da gente utilizar é justamente isso, a gente consegue identificar o aluno, né? A gente consegue identificar o professor, então de repente o aluno, ele está ali com um comportamento indesejado, a gente consegue identificar onde ele é, qual é a escola e tentar fazer uma intervenção mais assertiva, tá bom? É uma das ferramentas que a gente tem aí para acesso às videoaulas e interatividade com o professor que está aqui no Centro de Mídias e do nosso plantão, tá bom? Assim também como vocês podem ter acesso às turmas de vocês nos grupos. Professora Sabrina, só aqui comentando um pouquinho o que os professores estão colocando no chat, né? Olha, não se preocupem, aqui a gente está dando, né, umas informações mais gerais, né? Alguns professores caiu a conexão na hora, não conseguiu ouvir, travou. Calma. A gente vai disparar todo esse material para vocês relerem e fazerem o passo a passo novamente, né, nas nossas plataformas. Aliás, todo o material da jornada pedagógica, né, Sabrina? Está disponível na plataforma Saber Vai Mais. ser disponibilizado. Então, não se preocupem. Perdeu de alguma maneira aqui na hora da explicação, caiu a internet. Pode acontecer, a gente vai estar disponibilizando em outros locais também. E a ideia de ter a sinapse do conhecimento, né, professora Sabrina, é poder também tirar dúvidas que virão. E a gente sabe muito bem que as dúvidas aparecem mesmo quando a gente começa a praticar. Então, a gente sabe que nesse período aí que vocês começarem a usar o aplicativo de maneira efetiva, muitas dúvidas virão. E nós teremos outros momentos também. Certo, professora Sabrina? Certo. Como é que a gente está de tempo? Porque a gente tem muita coisa para mostrar para vocês ainda. E aí estão pedindo de novo para a gente apresentar aqui o aplicativo. Gente, eu vou falar bem rapidinho, tá bom? Deixa eu só entrar aqui e fazer o login. E aí, olha só. Você confirma a sua entrada. Vamos voltar aqui. Tela inicial. Você tem todos os canais de aula. Na primeira tela, quando você abrir, você já vê os canais das aulas.
Ah, eu quero saber o de formação. No canto superior, lá em cima, você está vendo um chapéuzinho, como se fosse um chapéuzinho, né? Tem gestão AM. Quando você clica lá, você vê os outros canais que são mais direcionados aos servidores, para formação, um canal para gestão, né? Gestores, pedagogos, aqui fica mais destinado a essa área. Mas se for conteúdo pedagógico das aulas de transmissão da aula em casa, é no campo educação e você tem aqui, ó, os canais. Quero acessar minhas turmas, você vai olhar para a barra inferior lá embaixo da sua tela e vai ter notificações, os canais, conversas, que são aqueles bate-papos. Aqui não tem nenhum, né, porque eu acabei de fazer o login, mas se um aluno seu mandar mensagem para você, provavelmente vai aparecer nessa área. E a área de turmas. Em turmas, você vai ter, claro, vocês não vão ver assim, tá, gente? É porque o meu é em teste, eu não tenho acesso à turma no CIGEAM. Mas o de vocês vai aparecer o código das turmas de onde você dá aula. Professora Sabrina, e aparece o nome dos alunos? Muitos estão perguntando. Vai aparecer semelhante ao que está no nosso login, né? O primeiro nome, provavelmente, sim, algumas outras letras dos nomes seguintes e um código. Agora eu acho que seja o código de matrícula do aluno. É importante, né, professora Sabrina, mas aparece. Indicar que a gente não coloca todas as informações dos alunos por questões de segurança, né? Então, do mesmo jeito que a gente preserva os dados digitais dos professores, dos alunos também. Mas vocês vão saber ali, porque, né, tem a relação do aluno da escola, então tem como identificar, tá bom? Aí vai aparecer a lista de turma de vocês com a nomenclatura do código semelhante ao do CIGEAM, tá bom? Aí, não, eu não gosto de acessar pelo celular. Meu celular descarrega rápido, tá com algum problema de memória. Para acessar a versão web, você tem que ter um aplicativo instalado e fazer o login, tá bom? Depois que fez o login, você tem do ladinho aqui 3 barrinhas, você clica e vai aparecer acesso à aula web. Tá vendo? Tem configurações, acesso à aula AM web. Quando você clica aqui, ele vai lhe dar um tutorial de como acessar. O link da página na internet, que é a aulaamweb.ip.tv. Aí ele vai pedir lá se você é professor, aluno. Clicando lá em servidor, que eu acho que é servidor que está o nome. A gente tem a indicação lá do CPF, você não entra agora CPF e data de nascimento, você entra com seu CPF e o código que está aparecendo aqui. Cada um tem um código específico, tá bom? E aí tudo que a gente está mostrando aqui vai aparecer na tela do computador para vocês. Fechou? Tranquilo? Temos mais coisas para mostrar para vocês também, gente. Fiquem aí, que a gente ainda tem agora, olha só, o canal do YouTube. Deixa eu abrir aqui a página. O canal do YouTube, como acessar? Olha só, se você é usuário de YouTube, acha que é melhor, se identifica mais, procura lá, né, Aula em Casa Amazonas e já vai aparecer o nosso canal, que é esse aí que eu estou projetando para vocês. Como é a organização dele? Vamos lá. Nós vamos ter na página inicial faixas contendo as playlists. O conteúdo que está aqui é do ano passado, que a gente ainda vai iniciar as transmissões, tá bom? Depois a gente vai renovar. Essa primeira faixa a gente tem dedicada aqui ao ensino fundamental de 1º ao 5º ano e educação infantil. Os vídeos vão ficar aqui. Na segunda faixa, a gente tem, olha só, as playlists do 6º ano. Então, quem é de ciências, educação física, tá tudo aqui. É só clicar aqui em cima que vai, ó, para todas as playlists e elas vão estar organizadas. Esse ano a organização vai ser um pouquinho diferente. Vai ser a playlist do 6º ano, aí aula 1, aula 2, aula 3. Quer saber qual é a aula? Vai lá no caderno ou vai lá na programação que a gente vai mandar para vocês. Aí a gente vai ter a faixa do 7º, do 8º, do 9º, ensino médio. Ano passado, o ensino médio, ele era... a EJA tinha que fazer equivalência. Quando a gente foi para as escolas, na sinapse do conhecimento, sentimos necessidade de produzir, sim, e ter, dentro do Aula em Casa, conteúdo específico para a EJA. E esse ano a gente desmembrou isso e a EJA tem sua parte dedicada no Aula em Casa. E aqui a gente tem a mesma dinâmica, né? Então, todas as videoaulas
E os outros programas, Papo Reto, Sala do Professor, todos os outros que forem voltados à formação, vão estar todos concentrados no canal do YouTube. O Espia Essa Conversa, gente, são programações parecidas com essa, né? Para a gente interagir com temas interdisciplinares. A gente disponibiliza um link, os alunos escolhem os temas e é muito difícil apresentar porque eles querem saber de coisas que a gente não sabe, Sim. Não é muito comum para a gente e é bem desafiador e eles gostam de participar. E aí a gente tem aqui todos os links de acesso à videoaula. Quando eu devo acessar esse canal? Principalmente depois que a aula for ao ar ao vivo. Porque ao vivo, gente, aí é um detalhe. Eu quero assistir a aula que está passando no YouTube ao vivo. Não é esse canal, gente. Vocês vão ter aqui no Aula em Casa, né? Esse campo aqui em cima, tá vendo? Ó, lá em cima na barra tem início, vídeos, playlists, comunidade, olha lá em cima da tela. E canais. Quando você clicar em canais, aqui está carregando a página, você vai ver a indicação de outros canais para a gente assistir as lives. A gente vai ter o canal 1, que vai ser o canal que transmite o ao vivo da TV. O canal 2, que vai transmitir o ao vivo do canal do Ensino Fundamental de Sexto ao Nono EJA. E o canal 3, que vai transmitir o ao vivo da TV. Mas Sabrina agora confundiu. A gente tem 4 canais do YouTube? Sim. Um canal geral, onde a gente concentra todas as aulas, depois que elas vão ao ar ao vivo. Se você perdeu o ao vivo, vem para o canal do Aula em Casa. E os 3 outros subcanais. Mas por que, Sabrina? Porque, gente, a gente tem aula do Fundamental num canal, aula do Fundamental outra etapa no outro e o ensino médio. E o canal do YouTube, ele só possibilita uma live por vez. Sim. Então, para a gente transmitir no YouTube, o mesmo que está passando na TV, a gente teve que criar um canal que linka com o canal de TV, tá bom? No guia de estudo, no caderno do estudante, você tem lá naquela página inicial o canal geral e o canal que passa a live, tá bom? Tem o link dos dois. Então, eu não sei, eu estou perdido, vai para aquela primeira página do caderno do professor e do caderno do aluno, que lá tem o link onde você vai acessar os 2 canais que são referentes à fase ou etapa. Tranquilo? Acessem, sigam o canal, inscrevam-se, tá bom? E aí a gente conta que vocês ativem o sininho, compartilhem o link do canal. Sim. E aí participem também. E ali é uma das estratégias também onde você pode fazer curadoria de outros vídeos e indicar para os seus alunos também, tá bom? Professora Sabrina aqui no chat estão com muitos comentários, parabenizando, né, a explicação. Que bom que estão gostando, né, que está sendo um momento muito esclarecedor. Mas também estão perguntando muito por onde é que vão ter acesso ao caderno digital, onde é que vão ter acesso ao grupo do Telegram. Alguns disseram, professor é ansioso, quer saber logo onde vai estar os caminhos, né? Por isso que é importante, pessoal, vocês seguirem realmente também as nossas redes sociais, porque lá a gente sempre coloca as informações de uma forma bem antecipada. E aí, vocês vão ficar sabendo quais são os canais que vão estar disponibilizados os conteúdos. Pode ser na plataforma Saber Mais, ou nas nossas outras plataformas, ou nas próprias redes sociais. A gente está, nesse ano, tentando divulgar em todas as redes possíveis, porque se de repente você não tem acesso à plataforma Saber Mais, por exemplo, o aplicativo do Telegram já é uma outra opção. Então, a ideia é que vocês consigam acessar da melhor maneira, né? Daquela que é mais próxima à sua realidade, tá bom? Aí, olha, rapidinho, Kelly, perguntaram, né, se as transmissões vão passar no aplicativo Humano. Não, tá, gente? Agora a gente usa só o Aula em Casa, porque a gente só canaliza para atendimento de aluno da rede. Né? No Humano a gente também estava com os mesmos riscos de estar atendendo pessoas que não são da rede e não podíamos identificá-los, né? Quando o caderno vai ser disponibilizado, a gente já colocou aí dia 22, é o nosso acordo, tá bom? Mas a programação com todos os conteúdos do bloco nós já vamos divulgar no dia 15. Então, anotem aí por onde? Grupo de Telegram, e-mail institucional, tá? Se você tem seu e-mail institucional, a gente vai mandar lá. Acesse o nosso grupo do Telegram, a gente vai deixar o link dele no final, tá bom?
Fiquem lá no grupo, porque a gente vai mandar material lá, a gente vai fazer chegar esse material e com a ajuda de vocês, gestores, pedagogos, coordenadores, né, façam chegar nos outros grupos que vocês têm acesso. Vamos viralizar esse material. Aquela rede de apoio, né? A rede de apoio que a gente precisa de vocês. Exatamente. Tem uma perguntinha ali também, Sabrina, o atendimento aos alunos vai continuar no aplicativo e no YouTube? No chat do aplicativo, sim, tá, gente? Lembra que no início a gente falou sobre, por questões de segurança, né? A gente não tem como controlar, né? Exatamente. Quem está acessando o YouTube. Então, lá o aluno vai conseguir assistir a aula. Mas a interação, ela é só possível por meio do aplicativo Aula em Casa, porque a gente tem como rastrear o código do aluno, saber qual é a escola onde ele estuda. Então, por questão de segurança e até mesmo por questão do aplicativo ser uma estratégia melhor de oferta, a gente optou pela interação ser lá, tá bom? E o tempo tá corrido, né, Exatamente. Então, tem a gente pergunta do mediado, né, rapidinho, antes pra gente seguir, porque a gente ainda tem mais uma dinâmica pra vocês e os nossos canais de contato, que aí, ó, o tempo já tá passando. Vamos lá, Kelly. Teremos aulas remotas para a modalidade de mediado por tecnologia? Teremos sim, o mediado tem um calendário, a gente vai ter um encontro com os professores, com os gestores do ensino mediado para apresentar como vai ser a proposta e quais são as estratégias que vão ser, né, direcionadas a esse público. Não tem como, né, a gente deixar esse nosso alunado de fora. A ideia é que a gente também trabalhe com vocês, mas hoje a gente está falando um pouco mais direcionado para o aula em casa. Como eu disse, professor ansioso, né, Clara? A gente entende. Aguardem. Gostaram desse momento? A gente vai ter outras agendas e aí a gente quer todo mundo participando. E a gente vai detalhar cada coisa, né? Exatamente. A gente vai detalhar o caderno, vai detalhar o YouTube, vai detalhar todas as plataformas que a gente tem de suporte. Esse é apenas o primeiro momento, né, Kelly? Sim. Agora é só um gostinho. E aí, continuando, né? Além de todas essas estratégias que a professora Sabrina colocou, que a gente já expôs aqui, né? A gente também indica que vocês façam, tem sugestões para que vocês também criem, né? Que vocês também tenham autoria nesse processo, né? De aulas remotas e ou híbridas, né? Que são listas de exercícios, dos próprios livros dos alunos, né? A gente não pode descartar essa possibilidade. Eu não tenho como imprimir o material para o aluno, eu não tenho como fazer chegar esse caderno digital, porque talvez o aluno não tenha um dispositivo que atenda essa necessidade. A gente tem que trabalhar com as estratégias que são possíveis e o livro didático é uma delas, né? Então, selecione, você já vai saber qual é o conteúdo para o aluno, selecione quais são as páginas dos livros, pense em estratégias também utilizando esses materiais, né? Formulários online a gente também vai ofertar em formato de exercitando, né? Mas vocês também podem produzir os de vocês. A ideia também que a gente pense, né, professora Sabrina, em algum momento, estratégias que cheguem através dos rádios. A gente sabe que no interior, essa é uma fonte de disseminação de conteúdo que ainda é muito forte. Então, a gente também está pensando em estratégias nesse sentido. Leitura no livro, de repente eles têm lá a possibilidade de acesso a esse material, gravação de videoaula. A secretaria também indica que os professores podem criar salas virtuais para reposição de material e muitas outras que eu tenho certeza que vocês têm bastante criatividade. Exatamente. E que já trabalharam no ano de 2020, deu certo, continuem esse ano, né? E tentem incorporar aquilo que a gente está trazendo de novo também. A gente está correndo um pouquinho porque o tempo está acelerado. Porque olha só, sigam as nossas redes sociais, a gente tem Facebook e Instagram. Como o tempo está corridinho, vamos só botar a cartela. Se você fizer a busca pelo Facebook, a gente tem a página, tá? Próxima cartela, por favor. A gente tem aí o Facebook do Aula em Casa, é só procurar aulaemcasa.amazonas, tá bom? E a gente tem aí toda a divulgação da programação, os links de acesso, tira dúvidas, a gente faz atendimento por lá também. Tem uma equipe que está de suporte para atender vocês. Agradecer aos professores, né, ministrantes, os pedagogos, que é a galera que está produzindo esse material, que vai dar suporte. Espero que seja uma ajuda, espero que faça sentido, né, Kaela? Espero que vocês façam uso.